Olá, meu bem. Estamos mais uma vez aqui na nossa conversa. Inclusive, hoje será um programa muito especial, né? Que a gente já. Você também não vai ter elemento surpresa, porque você já está sabendo o que é. Mas é para deixar os nossos seguidores um pouco curiosos. Estou brincando. Mas sabe que no dia 1º de maio, agora, né? De 2000, que a gente está em junho, faz 2 anos que o nosso podcast está no ar. Uhul, uhul, uhul. Palmas para nós que somos corajosos. E aí, eu pensei em a gente jogar o nosso frescobol, né? Eu não vou Aham. falar para ninguém como foi que surgiu o programa, porque está já lá no No canal. Então, quem primeiro. quiser, quem quiser saber, vai ter que se inscrever e vai ter que ouvir desde a primeira. Tô brincando, são episódios diferentes. Mas eu me lembro que tem assim, como tudo começou. É o primeiro. Foi o primeiro. Então, inclusive foi gravado em estúdio. Não foi gravado online, foi gravado em estúdio. Lembra? Eu lembro. E antes, mas foi para o ar no dia 1º de maio de 2024. Eu estava revendo, fazendo um balanço, e é, fiquei pensando, né, em a gente conversar um pouco sobre essa nossa conversa, conversar sobre esta nossa conversa que a gente abriu para o mundo. E assim, o que foi que a gente aprendeu? O que que a gente tem aprendido, né, com esse movimento de ter aberto, né? Porque a gente sempre conversou muito, mas fazer um podcast. Aí eu queria passar a bola aí do frescobol para você sobre esse aprendizado. Eu acho que tem alguns aprendizados, e talvez outros que eu não me lembro agora, né? Mas um é estar mais à vontade na gravação. Claro. Isso também, mas não é um aprendizado que a gente aprende assim, cognitivamente. É um aprendizado que a gente aprende no fazer, na experiência, né? Exato. Isso para mim é importante porque, apesar de dar, já, desde a época da faculdade que eu dava aula, é diferente. São alguns personagens que a gente tem, né? E aqui é o personagem menos personagem, que é uma conversa, né? Exato. Então, assim, quando eu vou dar uma palestra, eu subo no palco, quando eu vou para a rádio, inclusive amanhã eu vou gravar na rádio. A resistência a envelhecer é o nome do que eu dei a entrevista. E aí a jornalista vai levar adiante. Quando eu também estou dando aula, é claro que tem muito, muito da gente, né? Mas o enquadre é diferente. Então, assim, o personagem modifica para o enquadre. E aqui, dos enquadres, o mais perto de mim mesmo é este, né? Esse nosso aqui. Só Que que bom, né? Porque a proposta também é esta. A gente sempre quis fazer uma conversa natural, fluida. Mas Mas tem a mesmo questão do assim, gravar, né? mas Gravar tem, para tem. fora de nós, gravar para o Mas, mundo. mas Não é sabe o que para mundo mim também todo. tem esse efeito, isso que você está falando. Porque como eu também já fiz programa de rádio, né? Já tive um programa de rádio, na área de vendas. Já fui formadora de pessoas também. Eu Então, lembro. assim, passava 10 horas dando cursos.
Então, mas é diferente. É diferente. É É um incrível isso, é quadro, diferente. né? Que Um puxa quadro, a um moldura. determinado personagem. Aqui atravessa o fato de que a gente está gravando para o mundo, para fora da gente. Não é como nossas conversas caminhando aqui no Brasil, aí na Itália. Não é essa, né? Ou a gente está Não. num bar, né? Numa lanchonete conversando e tal. Tem uma diferença. É, Eu porque acho que aqui a ali é gente onde. brinca, mas a conversa é séria. A gente Pois brinca, é, mas a conversa é séria. quando é uma coisa que a gente está gostando, que tem um sabor, é importante, né? Sim. O outro aprendizado para mim é que quando eu falo, por exemplo, eu programo uma aula. A primeira vez que eu dou aquela aula, eu sei menos do que nas vezes seguintes. Claro. À medida em que eu vou falando, que eu vou articulando o pensamento, que as pessoas vão me perguntando, que eu vou respondendo, como aqui, por exemplo, eu vou aprendendo também. Eu vou melhorando a Sim. minha articulação mental, né? Tem um ditado em italiano, quando, principalmente usado para os jovens, quando existe a resistência no em fazer algo, dizendo que não se sabe fazer, então eu não quero fazer porque eu não sei. Aí se fala, la prática se fala maestria. Eu acho muito legal, porque eu ainda fico brincando com meu filho. Você tem que aprender a cozinhar, mas você tem que só vai aprender fazendo. Outro dia eu estava com uma amiga minha, eu não cozinho, eu não faço nada, eu não gosto. Eu falei, mas você já tentou aprender? Botar a mãozinha, descascar a batata, enfim, aprender como. Não tem outra forma de, né? Não precisa ser, como você falou, na primeira vez perfeito. Ele nunca vai ser perfeito, né? Porque perfeição não existe. Mas a gente Isso é uma vai. coisa que a gente precisa relaxar aí, né? É o que é, acontece como for, né? E a outra coisa que é uma barreira, mas é uma barreira cada vez mais transponível. É o que é que vão pensar do que eu penso. Isso é. Por falar nisso, quero te perguntar uma coisa que eu também quero falar sobre da minha parte, né? Porque somos em dois, são Mero e Maristela. Uhum. Eu falei, vou perguntar isso para Romero, porque isso é uma coisa interessante. Como é que você se vê? O que é que você sente quando você vê as nossas gravações? Romero nas gravações. Como é para você na sua cabeça? E depois eu vou te falar como é na minha. Bem, eu sempre, e ainda acontece, eu me estranho me vendo de fora para dentro, né? Eu me Exato. estranho. Estranho no português, né? Uhum. Porque no espanhol, estranhar é sentir falta do outro. Te estranho é sinto falta de você. Mas eu me estranho como se fosse um outro eu. Sim. Só que das primeiras vezes, há muitos anos atrás, que ainda era fita cassete, né? Sim, Esse é o videocassete. nome. Sim, É uma fita videocassete. que você botava no. Sim, cassete, videocassete. É. Então era isso, videocassete. Porque tinha aquela que era só do som, né? Não, ali era. Não era vídeo, era outra Não, coisa. era fita cassete, agora é vídeo Fita cassete. O que a cassete. gente está É. falando é vídeo. O vídeo era muito difícil para eu me assistir, porque eu me estranhava tanto, eu me criticava tanto porque não ficou perfeito e tal, que eu não assistia. Agora eu assisto com muito menos estranheza, até por conta do que eu estava falando, porque a estranheza tudo bem, porque é um outro eu ali, né? Se você Uhum. for para a IA também vai fazer uma cópia de você falando e você vai ter essa estranheza, esse outro eu ali. Mas a crítica, eu ficava no lugar do outro eu.
né? Exato. Crítico de si Criticando mesmo. esse outro eu, que era eu. Meu Então, bem, acontece a mesma coisa comigo. E eu acho que, como eu sou talvez mais rígida do ponto de vista bioenergético do que você, eu sofro. Às vezes eu sofro, eu digo, mas essa não sou eu. Porque eu me acho mais velha, porque eu acho que eu não estou bem, porque são mil críticas de uma pessoa que é rígida, né, do ponto de vista estrutural. E olha que eu melhorei muito, mas mesmo assim, eu sofro. eu não sofro mais com esta estranheza, como antes, que eu até evitava de me assistir. Hoje, se eu não me assisto, é porque eu não tenho tempo, que faço outras coisas e não quero ficar também me repetindo, né? Me Claro, assistindo, claro. a gente se repete um pouco. Então, eu assisto alguns pedaços. E gosto muito de você, em cena, vamos dizer assim. Fora essa questão nossa do afeto. Obrigada. Obrigada pela força. Mas não Não, é para dar força, não, não. eu acho que eu soquei, entendeu? E todas as pessoas que me assistem dizem, é sempre um comentário positivo. Mas o problema sou eu comigo mesma, O problema é sempre a gente consigo mesmo. Porque quando a sabe? gente critica o outro, é a gente ali. É igual essa coisa de criticar o outro eu. As outras pessoas são os outros eus. São todos E, humanos. e pegando, né, essa. Porque isso também tem que ter coragem também de você colocar uma conversa para o mundo, de você se colocar para o mundo. Não é algo tão simples assim, Não. apesar das redes sociais, porque é muito fácil. Redes sociais você só vai publicar o que está bonito, o que está perfeito. Retox, filtros. Aqui não tem filtro. Inclusive, uma das expressões que tem descrevendo o programa, o podcast, a nossa conversa, é uma conversa sem filtros. Então, para mim, depois eu quero saber de você também. O grande desafio, né, da gente hoje, de qualquer pessoa que quer levar um podcast ou ela mesma para o mundo, abrir uma parte de si mesma, uma parte para o mundo, é a coragem. A Mas coragem assim, a gente precisa completar aí. A coragem uhum, de quê? de se De expor. enfrentar a si mesmo. Mas se expor a enfrentar a si mesmo. Exato, não é? É isso. Quando a gente se expõe, a gente ultrapassou isso tudo que a gente acabou de falar aqui, que é a autocrítica. Uhum. E também tem o grande desafio, né? Que é, por exemplo, as expectativas não é, Atingidas? atingidas. Por exemplo, não sei quantas mil visualizações. Quem não quer? Né? A gente lança um podcast para ter seguidores e para ter visualizações, likes, enfim. É claro que tem o desafio pessoal, que é isso que a gente está falando, de romper barreiras, de se reinventar, de transformação, né? Porque quando a gente está conversando, a gente sai outra pessoa. Eu acho que quem também ouve a conversa também já não é. O mundo é essa física, né? Quântica, que é tudo muito conectado e que no fenômeno tudo vai se transformando, né? Exatamente. Então ninguém sai de uma conversa igual. Eu não Mas a saio. outra coisa que você Ah, trouxe é o desejo, né, nosso. É claro que a gente faz de uma maneira mais espontânea, mais próxima um do outro e próximo dos assuntos, mas tem também um objetivo de. É um produto, então a gente quer que o produto seja importante para as pessoas. Né? esse é o outro lado, é o grande Esse é o outro desafio lado. de ter seguidores, né? Exato. Hoje, Likes se e você me tudo. perguntar no balanço, como é que tá? Para mim, eu não atingi todos os meus objetivos. Isso não quer dizer que eu não tenha atingido outros, mas
né? Por isso que a gente está, inclusive, conversando aqui, né? Vamos depois, no final dessa conversa, fazer um apelo. Mas eu acredito que quem não quer, né? Quem tem um podcast quer ter visualizações. E você que Então, trabalhou com vendas, exato, produto, a gente quer que tenha valor. exato. Embora, Então, aí, esse é um grande desafio, principalmente nas redes sociais, onde tudo é muito, muito, sabe, passa muito rápido, é líquido, é tudo muito, uma bomba de informações. E que, sabe, a gente até conversou sobre isso, e que nós resolvemos não sair desse desenho, porque a conversa é uma conversa reflexiva. Então, se a gente for partir para um outro produto, não vai ser mais o que a gente pensou. exato. Então, é isso. É manter firme, né? Manter firme no foco e aprimorar, ouvir ideias, inclusive dos seguidores, de como a gente pode aumentar, né, os nossos inscritos e a nossa visualização. Inclusive, a gente passou a convidar pessoas e vamos continuar convidando. Eu gosto dessa Claro. experiência de eu e você estarmos entrevistando uma pessoa a partir do conteúdo dela, né? Daquilo que Ah, ela trabalha, do sim. que ela pensa, né? Você acha que isso, como é que muda o formato? Eu acho que isso seria, é algo que a gente já agregou com Sim, convidados e que vamos continuar fazendo, mas eu queria ouvir um pouco de você, do comércio, como foi para você essa experiência? Depois eu falo um pouco da minha. eu gostei muito, principalmente porque a gente pede à pessoa que desenhe o que ela precisa ser, o que ela gostaria de falar do conteúdo dela, né? Então a Exato. gente se embasa nisso e a conversa vai se Fluindo. desenvolvendo e fluindo, né? A outra coisa como você falou, uma mudança de formato. Na tela muda o cenário também, né? O É formato do incrível. cenário, né? Exato. Para mim Eu é como se gosto. fosse uma coisa que é uma amplificação, É. E por falar sabe? em cenário, eu gosto mais de gravar nos estúdios. Claro, né, amor? Hein? Óbvio. Mas eu estou em Milão. Você está em Lauro de Freitas? Não, é Lauro de Freitas, Não, sim. Camaçari. Você está em Camaçari, busca a vida. Eu gosto mais dessa palavra, busca a vida. É, eu também. Mas não dá. Senão a gente só. Porque eu vou para. Mas a gente faz o que é Quer dizer, possível. não dá ser para ser sempre em estúdio, Não, infelizmente. mas é possível fazer assim graças à tecnologia. Você lembra daquele programa que você começou dizendo assim, meu bem, e essa IA? E eu falei assim, essa inteligência artificial, eu disse, ainda bem que é inteligente. Não é? Não é? Você pode usar Sim, para aqui ou para ali, para colar, como toda e qualquer ferramenta, né? sim. Até uma tesoura. Eu assisti um filme francês que a atriz principal psicotiza e ela mata o cara com a tesoura. Quer dizer, não foi para isso que foi feita uma tesoura. Então, assim, toda essa tecnologia foi feita para que a gente possa, inclusive, no nosso caso, toda semana ultrapassar um oceano, né? Exato, exato. Sim. Vamos dizer assim, para ficar metafórico, né? A gente ultrapassa um oceano e torna possível o nosso encontro, que é uma coisa que eu Adoro gosto. essa metáfora. Agora eu vou atravessar o oceano, vou encontrar com meu primo. Então, a gente se encontra no meio do oceano. E aí tem É. o encontro, né? E tem a conversa e tem a possibilidade de construir o produto. É Uhum. uma função que, se não tivesse essa inteligência eletrônica, né? Sim, Da isso é internet, nós das redes, da não. internet, dos podcasts, todos os subprodutos que foram inventados a partir, né?
de você estar no mundo, na aldeia global, que eles chamam, né? É, O mundo virou uma aldeia. pois é, Pequenininha, e é pequenininha. em relação ao universo, né? Mas, Exato, mas é. para nós, né, é importante, né? No meu trabalho, por exemplo, trabalhar com pessoas de vários lugares. Antigamente, não. Porque mora em outra cidade, porque mora num bairro distante, porque mora em outro país, não, eu já posso trabalhar. Tenho trabalhado, né? E no que diz respeito a nós aqui, eu acho ótimo que exista esse tipo de inteligência, que não é inteligência artificial, mas que é uma inteligência da internet, né, da É. tecnologia, que permite tudo isso entre nós e é, continuo gostando mais de quando a gente se encontra ou aí, que a gente nunca gravou, ou cá na Você Bahia. tem que vir para cá amanhã. Estou te esperando. Amanhã. E a gente pode gravar quando eu for aí, né? Claro que Então não vai vamos. ser amanhã. Só não vai ser ir no estúdio, né? Porque senão a vista teria que vir todo mundo para cá, vai ficar caríssimo. Mas vai Mas ser via internet. a gente pode, eu e você, os dois aqui do lado. Sim, a gente fazer um cenário e gravar. Sim, sim, sim. Agora que estamos chegando no fim, eu queria fazer o apelo que você falou, né? Que Mas as pessoas. antes desse apelo, eu quero te perguntar uma coisa. Ah, Até hoje, vai dar tempo. Até hoje, de todos os episódios que a gente gravou, qual que você gostou mais? olha, talvez o que ficou mais forte da minha memória que foi esse da inteligência artificial. Hum. Sabe qual foi para mim? O do Lego. Ah, o do Lego, que foi É bom sobre porque a os nossos terapia, né? seguidores podem voltar lá, não é? Que os novos seguidores podem chegar lá para ver sobre o processo terapêutico, onde Foi. você fala do Lego. Mas ó, não vou falar nada. Mas eu acho aquele episódio assim muito legal, muito forte. Eu adorei. E a gente estava no estúdio ali também. Tem um efeito nas pessoas também, né? Uma vez eu gravei nessa rádio que eu vou gravar amanhã e mandei para uma amiga minha. E ela falou assim: Ah, foi ótimo eu ter assistido, porque eu já mudei de posição em relação à minha filha. Porque eu ficava Pois é. esperando ela para ter eventos, agora eu vou providenciar Agora, os meus falar eventos. um pouco sobre a gratificação antes de fazer o apelo. Eu acho muito, eu fico muito gratificada quando as pessoas que vêm, né, que nos seguem, dizem, poxa, aquele episódio ali, pô, coloquei aquilo na minha vida, como foi bom. Então, para mim, isso, acho que para você também, é a grande gratificação de você poder mover também pessoas Isso. para um bem-estar maior, obviamente. O que eu penso e sinto também é essa gratidão pelo, pela possibilidade de haver uma comunicação, um efeito de uma comunicação nossa. Então agora faço o apelo. Faça, meu bem, que eu também vou fazer o meu, viu? Você faz o É, seu, que eu faço o meu. O meu está dentro disto, né, dessa possibilidade de ter também um retorno para a nossa expectativa, que é que haja like, que as pessoas compartilhem, né, Sim, e divulguem. peçam às pessoas que compartilhem que interajam através do like, da inscrição. E outra coisa, tem gente que eu não sabia tecnologicamente, que Sim. diz, ah, mas eu não recebo o aviso, porque não clicou no sininho. Ai, gente, é isso. Muitas pessoas, eu não recebo, eu não sei. Tem que clicar no sininho para receber que chegou, né, um novo episódio da conversa, né, do podcast. Então, assim, eu peço que vocês cliquem no sininho, que continuem nos seguindo, que divulguem. Porque isso vai ser, eu acho que vai ser, para a gente é muito importante, para mim é muito, acho que é importante para você, para o projeto, nosso projeto, né? É, Que é um projeto também de vida. sim, sim, claro. Sim.
São 2 anos. Se não fosse de vida, a gente já tinha largado, né? Ainda bem que a gente está vivo, hein? Está vivo e conectado com E o projeto, conectado. com a ideia, Sim, né? Com exato. a intenção. E vamos também continuar nos próximos episódios convidando pessoas, novos convidados, falando de novos temas, de coisas, sempre que buscando coisas interessantes sobre a existência e tentando, dar o melhor que a gente puder da gente, sem perfeição, obviamente. Então, gente, nós contamos um pouco da nossa história e contamos com vocês.